Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet para a nossa reflexão diária do Santo Evangelho neste domingo, dia 30 de março. Quero de coração agradecer a todos que ontem estiveram aqui na missa de São Miguel, que rezaram conosco, que viveram esse momento de fé. Quero convidá-los a continuar fazendo o gesto concreto de 1 quilo de alimento, de uma caixa de bombom. Estamos hoje no 4º domingo da Quaresma, mais um passo, a gente chama de o domingo letare, um domingo do alegrai-vos, sabe? É um domingo onde a igreja se reveste de um rosa, que significa o quê? Que nos indica que estamos já nos preparando para receber essa glória. Estamos caminhando no deserto, não dos 40 dias de Jesus lá da primeira semana, mas dos 40 anos, onde somos sustentados pelo maná. E na primeira leitura de hoje, Josué chega à terra prometida, adentra a Gilgal, que é ali no deserto de Jericó, quase na parte de baixo ali da subida para Jerusalém. E ali então eles celebram a Páscoa, comem dos frutos da terra. E Deus, então, cessa de dar o maná, porque a partir de que eles chegam na terra prometida e experimentam os frutos da terra, o tempo do deserto acaba, e é o tempo do deserto na nossa vida vai acabar, mas Deus vai nos dar os produtos da terra, vai nos dar os frutos da terra de Canaã, os frutos da eternidade do céu. O Salmo é um convite. O Salmo 33, provai e vede quão suave é o Senhor. Porque o Senhor tira todas as amarras, tira toda a subjugação. Ele é suave porque Ele não oprime, Ele acolhe, Ele ama. Ele vai ao encontro do pecador arrependido. E São Paulo, na segunda leitura de hoje, na carta aos Coríntios, fala: se alguém está em Cristo, é uma criatura nova, porque é uma criatura livre, porque é uma criatura que não está sob julgo de chicote, não é escravo. Não é escravo do medo, não é escravo da opressão, não é escravo da culpa. Tudo agora é novo. E aí vem esse evangelho, que é uma das parábolas mais contundentes e profundas, que nós já tivemos aqui durante as semanas passadas, ouvindo, que é Lucas 15, versículos de 1 a 3, de 11 a 32, que é a chamada parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome?
Vou-me embora, vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado filho de Deus. Já não mereço ser chamado teu filho. Desculpe. Trata-me como a um de seus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro e abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É meu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Interessante porque olha esse evangelho na lógica da liberdade. Deus nunca tratou os dois filhos como um empregado, tratou como filho. O primeiro, mais novo, por se sentir livre, por se sentir filho, se perdeu porque ele não compreendeu o significado da liberdade que ele tinha. Ele achava que ele podia fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser. E por isso ele se perdeu de si mesmo e pegou a parte dele e saiu de casa. E é interessante, Deus não, o Pai, que é Deus, na figura de Deus, em momento algum o tratou como um empregado, como um subjugado, um filho sendo subjugado abaixo do pai. Ok, ele deu. Ele investiu na liberdade do filho. E aquele filho, quando ele vai e gasta tudo, quando ele comete aqueles erros todos, e ele percebe que ele era maltratado, como é que ele quer voltar para a casa do pai? Ele quer voltar sendo tratado como quem? Como filho? Não, ele quer voltar a ser tratado como um empregado, como um rebaixado. Por outro lado, nós temos a figura do irmão mais velho, que era filho, tão filho quanto ele. Mas era o oposto, ele sempre se viu como um empregado, que ele sempre fez tudo para o pai como se fosse um empregado. E achava que o pai deveria tratá-lo com a justiça de um empregado e não de um filho. Um filho que se arrepende quer ser tratado como um empregado, mas é surpreendido com o pai que o trata e o resgata a sua dignidade de filho. E um outro filho mais velho, que a vida inteira viu tudo isso como um olhar de um empregado e da injustiça de um empregado, mas que o pai, da mesma maneira, vai ao encontro dele e mostra que ele não é um empregado, e sim um filho, e que tudo que era dele era do filho. É essa liberdade de criaturas novas, é essa liberdade que Jesus está propondo para nós. Por isso o cristianismo é muito mal compreendido, ele é compreendido ainda pelo olhar das religiões de subjugação. A religião onde
aquele que a pratica é um servo, né? É um servidor da entidade. Não, não. Você não precisa servir a entidade como se fosse um escravo que tem que oferecer sacrifícios. Você agora é amigo. Você agora é aquele que tem um anel no dedo, sandália aos pés. Sabe por que ele colocou a sandália aos pés? Sabe, João? Porque só quem andava descalço era quem? Aqui no Brasil, se você olhar as imagens antigas, os escravizados não andavam com sandália. Sandália era coisa de filho, era coisa de pessoas livres. O anel representa um poder de ter aquela dignidade do pai. A sandália aos pés representa o quê? Que você não é mais escravo, você é livre. E mais, a roupa nova representa o quê? A sua nova dignidade de ser humano. Você não é mais aquela pessoa em farrapos. Você hoje é uma pessoa que vive o novo. E é essa alegria de sermos livres no Senhor. E talvez por isso que muita gente não compreenda o cristianismo e na liberdade prefere o quê? Pegar sua parte na herança e se gastar no mundo. Se distrair aí nas coisas de fora. E às vezes só vai experimentar Deus quando percebe o quê? Que se deu mal e é tratado pior do que os porcos. E aí volta. Mas aí a gente também vai ser surpreendido por esse Deus que quer nos tratar como livres e não como escravos. Fiquemos em paz e que o Senhor vos acompanhe.